Eu não sei para você, mas esse ano foi muito difícil para nós. Na nossa igreja nós perdemos 3 ovelhas, nem na pandemia a gente teve essa baixa, né? Essa perca, nem na pandemia. Foi um ano de muita luta, né? Um ano dificílimo. Eu estava dizendo, Senhor, quase que não terminava, que ano comprido. Para mim, não sei para você, né? Que ano comprido foi. Mas, glórias a Deus, porque o Senhor em tudo nos fez vencedor. Aliás, mais do que vencedor. Em tudo o Senhor nos abençoou. Em tudo o Senhor esteve conosco, né? E nos deu força, né? Graça, para passar por todas essas coisas e chegar até o dia de hoje. Eu louvo ao Senhor por isso, né? Hoje, quem assistiu a live de manhã? Pouca gente, irmãos. Você está perdendo algo extraordinário. Hoje foi muito tremendo, não foi? Foi poderoso, irmãos. Então, quem já desde manhã já estava recebendo da palavra de Deus, já desde a manhã. Quero dizer a você que não sabe que existe, né? Talvez você não saiba, mas todas as quartas-feiras nós temos uma live pela manhã, às 7 da manhã, no nosso canal no YouTube, e sempre uma palavra de Deus poderosíssima, né? É algo extraordinário, e eu louvo ao Senhor, eu estava dizendo hoje, 52 semanas passamos juntos, fazendo as nossas lives, né? 52 ministrações, e eu tenho certeza que, no mínimo, uma dessas 52 aí, te abençoou profundamente, grandiosamente, né? Por que não dizer todas, né? Com certeza eu creio que todas foram muito abençoadoras, né? Deus tem sido muito bom, generoso conosco, e as palavras das quartas-feiras pela manhã têm sido muito extraordinário. Quem está lá, eu tenho certeza que tem recebido demais da parte de Deus. Tremendo, porque eu peço sempre para o pessoal enviar, né? Envia aí para os teus parentes, teus amigos, e algumas pessoas me dão um retorno, né? Das pessoas que eles mandaram o link, pessoas de outros estados, de outras nações até, em outra nação, um parente que está em outro país, e manda o link para esta pessoa, e ela assiste, né? E manda o retorno lá, dizendo que foi tremendamente abençoada, que estava realmente precisando daquela palavra naquele dia, e a palavra veio no tempo certo. Então, vamos continuar 2026, né, a nossa live, e eu espero que você que nunca foi lá, né, tire um tempinho para assistir a nossa live nas quartas pela manhã, às 7 horas. Vamos para a palavra de Deus, queridos. Atos capítulo 2, verso de 1 a 4. Essa palavra, ela é continuidade das palavras que já veio desde domingo, né? Domingo, segunda, terça e hoje. E a gente está continuando, né? Falando sobre o decreto profético de transbordar. E essa palavra hoje, né? Ela tem relacionado sobre o ambiente que atrai o transbordar de Deus. O ambiente que atrai o transbordar de Deus. Porque nós falamos aqui sobre o transbordar no casamento, não é? Aprenda, né, a ser transbordante, foi a palavra de ontem. Então, a questão dos acessos, transbordar é ter acessos, como foi feito aqui o resumo. Mas hoje a gente vai relacionar sobre os ambientes que atraem o transbordar de Deus. Por quê, irmãos? Porque o que eu noto é que muita gente não tem muito discernimento ou muito cuidado a respeito dos ambientes onde ela frequenta, onde ela entra, onde ela convive, né? Ela ou não tem muito cuidado em gerar um ambiente para
Deus se manifestar e manifestar os seus milagres e trazer com ele a sua abundância sobre nós. Atos capítulo 2, verso de 1 a 4, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Essa palavra de hoje é uma palavra para os próximos 5 anos da sua vida. Eu nunca ministrei uma palavra assim, não é? Nunca ministrei, irmãos. É impressionante assim. Nunca falei com essa datação. Essa palavra para os seus próximos 5 anos. Por quê, irmãos? Porque nesses próximos 5 anos, você vai olhar para trás e não vai reconhecer quem você era hoje. Você vai olhar para trás e não vai reconhecer a sua situação como você vivia hoje. Em 2030, até 2030. Não é que Deus vai fazer em 2030. O que eu estou dizendo é que Deus começará um processo. Do qual Ele concluirá, não é? Em 5 anos. Então, esta palavra é para 5 anos. Em 5 anos, você vai olhar para trás e vai se espantar com o que Deus fez na sua vida. Quem crê nessa palavra? Então, irmãos, vejam. Esse é um momento muito especial por causa disso. Por isso que você precisa registrar, tá? Você precisa registrar, porque se você sai daqui e amanhã não sabe o que aconteceu. O extraordinário de Deus, tem um texto de Isaías que Deus diz assim: me lembre das minhas promessas, né? Lembra a mim aquilo que eu falei. E Deus tem amnésia? Não, Ele quer saber se a gente se lembra. Porque se a gente que é interessado não se lembra, irmãos, Deus não vai nos lembrar não. Então você é interessado, então você precisa registrar, você precisa anotar, você precisa todos os decretos que Deus falou na sua vida, anote, porque você vai viver nesse prazo de 5 anos, Deus vai fazer um processo que ano após ano, você olha para trás e você começa a ver a grandiosidade de Deus, de tal modo que 2030 você vai olhar para trás e vai dizer assim: eu não me enxergo mais. Eu não sei onde eu estava, porque quando eu olho para trás, eu nem vejo o lugar de onde estava, quão grande algo que Deus vai fazer na sua vida. Então, o transbordar de Deus vem através da abundância dele, né? A abundância de Deus faz a gente transbordar e depois a gente desfrutar, né? Então, o processo de Deus é isso: a abundância, não é? O transbordar e o desfrutar. Abundar, transbordar e desfrutar. Primeiro você precisa acessar a abundância de Deus, porque você precisa ter. Veja, o transbordar é o que vai sair de você. Mas como é que vai sair de você se você não tem? Então você precisa ter. E para você ter, você precisa acessar, não é? As maravilhas de Deus, a abundância de Deus. Entende? Por isso que a apóstola Fabiana começou já no domingo falando sobre a lei do acesso, que é justamente isso. Se você não acessar a abundância, como você vai ter para transbordar? Então, a premissa básica, não é? O requisito básico é esse: você tem que ter para transbordar. Você não vai transbordar daquilo que você não tem, né? Então, e isso é um processo de dentro para fora, tá? Isso é um processo de dentro para fora. Ou seja, Deus não vai modificar o nosso exterior, as circunstâncias da nossa vida. Deus vai nos modificar e através de nós é que as coisas vão ser mudadas. Então, às vezes você fica esperando que Deus haja, né, em uma situação,
E aí Deus está dizendo, eu vou agir em você, e essa situação será transformada, porque você foi transformado. Não é? Quando você mudar, as coisas mudam. Guarda sempre essa palavra. Quando você mudar, as coisas mudam. Aí você quer a transformação do seu marido. Quando você mudar, ele muda. Aí você quer a transformação da sua esposa. Quando você mudar, ela muda. É assim que funciona, tá? É assim que funciona. Então, porque primeiro você precisa ter. Depois que você tiver, e aí a gente vai entender que, né, nós ministramos aí no domingo retrasado, que a palavra transbordar vem do hebraico paratz, que quer dizer arrebentar, derrubar, destruir, arrombar, abrir. Né? Então o que Deus quer fazer é justamente quebrar essas cadeias interiores da nossa vida. Deus quer romper com essas limitações que existem na nossa alma, que elas não são reais, são limitações que foram impostas a nós pela educação ou principalmente pelo ambiente onde nós vivemos. Então, antes de a gente entrar na palavra, por assim dizer, eu quero dizer que o ambiente é exatamente aquilo que vai influenciar se eu tenho acesso ou não, porque eu me bloqueio conforme os ambientes onde eu acesso, tá? Porque talvez você não saiba, mas os ambientes, eles contaminam para o bem ou para o mal. Aí você vai dizer, como assim, apóstolo? Deixa eu dizer um negócio para você. Jesus Cristo era Deus, sim ou não? Tem gente com dúvida ainda. Jesus Cristo era Deus, sim ou não? Sim. Onde é que você encontra na Bíblia que Jesus Cristo foi lá no leprosário curar um leproso? Jesus curou leproso, mas não no leprosário. Jesus foi em algum bordel libertar uma prostituta, mas ele libertou prostituta? Libertou, mas ele não entrou no bordel. Jesus foi, não é, em um leito de adultério, libertar a adúltera? Não. Mas ele libertou a adúltera? Sim. Aquela que ia sendo apedrejada. Entendeu isso? Então, se Jesus Cristo, presta atenção nisso, se Jesus Cristo sendo Deus, não é, ele não poderia se contaminar com o ambiente, mas ele nunca entrou em determinados lugares. Entendeu isso? Uma vez que eu fui lá no Egito, o pessoal disse assim, vamos entrar nas pirâmides. Eu disse, eu? De jeito nenhum. Eu sou sacerdote não entra em tumba. Aquilo é uma tumba, né? Ali é um cemitério. É bonito de você ver aquele monumento, aquela coisa, mas aquilo é um cemitério. Foi feito para o cemitério dos faraós. Entendeu? Aquilo é uma tumba. Eu disse, sacerdote não entra em tumba. Eu estava conversando com uma pessoa dessa semana, ele não é crente, eu estou evangelizando e investindo nele, né? Um amigo do grupo de trilheiros, que eu faço trilha com eles, e tem um restaurante no Rio de Janeiro, ou é São Paulo, não estou lembrado, mas parece que é Rio de Janeiro, que o restaurante é uma penitenciária. Eles decoraram o restaurante como uma penitenciária, né? A pessoa fica lá na frente e diz assim, fulano, atenção, fulano vai entrar, não sei o quê. E lá dentro tem as cadeias lá que a pessoa come. A mesa do jantar fica dentro das cadeias lá da coisa. A decoração é igualzinha, né? Os garçons servem com roupa de guarda de presídio, né? E eu mandei para ele, brinquei com ele assim, porque como ele é policial, né? Eu mandei para ele, e ele disse, não, eu não tinha problema de entrar aí não. Eu disse, pois eu tenho. Pois eu tenho. Por quê? Porque o ambiente, irmãos, aquilo dali, veja, eu vou entrar num ambiente de cadeia, mas veja só que existem pessoas como ele, que não têm
entendimento do mundo espiritual. E aí eu usei aquilo, foi bom, porque aí eu fiz uma explanação grande para ele a respeito do mundo espiritual. Entendeu? Porque o mundo espiritual, ele não brinca. Não existe brincadeira no mundo espiritual. A gente é que acha que tem, mas não tem. O mundo espiritual, todas as coisas são tudo muito sérias no mundo espiritual. E aí, eu dei uma aula a eles sobre questões espirituais. Entendeu? Porque a gente não pode estar em lugares que sejam proféticos contra nós. Entendeu? A gente não pode estar, tanto é que o Salmo 1 diz isso, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então o que o Senhor está dizendo? Que aquele ambiente não é lugar para o justo. Entendeu isso? Não é lugar para o justo. Então, a Bíblia fala que o ambiente tem uma influência na abundância de Deus. Por quê? Porque dependendo do ambiente, eu posso atrair Deus ou o diabo. Dependendo do ambiente, pode atrair demônios ou pode atrair os anjos de Deus. Dependendo do ambiente. E isso que eu estou dizendo, irmãos, eu estou falando algo assim, dando exemplos até grosseiros, né? A grosso modo, mas a gente pode entender a nossa casa também assim. Ah, mas a minha casa é santa. Depende do ambiente que se encontra lá. Depende do ambiente que se encontra lá. Porque a tua casa, mesmo sendo casa de crente, pode atrair demônios para ela. Mesmo sendo casa de cristão. Então a gente precisa entender que os ambientes, elas atraem a abundância de Deus, ou podem também travar aquilo que Deus quer fazer, tá? Então, a gente não pode falar em transbordar se eu não entender sobre ambientes. Sobre ambientes, tá? Então, você vai começar um ano com esta visão de que eu preciso selecionar onde eu vou. Eu preciso fazer leituras espirituais dos ambientes onde eu estou acessando. Porque tem ambiente, irmãos, que delicadamente você vai dizer, não vou. Entendeu? E mesmo que seja na casa de um parente seu, mesmo que seja na casa de um amigo, mesmo que seja em um lugar que seja um queridinho seu que te chamou, você vai dizer muito obrigado, porque ali, aquele lugar vai travar a abundância do Senhor, e não é isso que você quer para 2026. Então, você precisa entender, irmãos, que o ambiente, veja, e aí eu vou te dar um grande exemplo sobre isso. 2 Reis capítulo 3, verso 15 a 17. 2 Reis 3, de 15 a 17, diz assim: ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu, e disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. Sabe o que é isso? Isso significa dizer que eles não tinham água, eles estavam na escassez, entende? Então eles estavam com um exército para lutar contra o exército do inimigo, mas estavam numa escassez. E eles foram até o homem de Deus, e o homem de Deus disse o quê? Chame um tangedor, não é? Um tocador de instrumento, tá? Um tocador de instrumento. E esse músico começou a tocar o instrumento e veio ali e criou um ambiente do céu, uma atmosfera do céu. E aí ele disse o quê? Amanhã, a esta hora, veja, a saída da escassez para a abundância. Amanhã, a esta hora, não sentireis vento, nem vereis chuva, mas este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. Então eles saíram da escassez para a abundância.
Entende? Numa velocidade incrível. Por quê? Porque eles geraram o ambiente da presença. O ambiente da presença produz a abundância do Senhor. Não é? E aí você vai transbordar. Por quê? Porque você vai acessar essa abundância. Quem está entendendo essa palavra? Então muitas pessoas ignoram que ambientes contaminam. Ambientes geram uma atmosfera, não é? E o céu e o inferno é uma atmosfera. O céu e o inferno, a gente ainda nem está no céu e a gente ainda nem está no inferno, a gente está na terra. Mas, veja, os lugares e os ambientes, pode ser ambiente de céu ou pode ser ambiente de inferno. Entende? Como? Pela atmosfera daquele lugar. Então é a atmosfera que produz justamente a atração de demônios ou a atração de Deus. E quando você atrai a presença de Deus, você vai desfrutar da abundância do Senhor. Aí você vai viver o decreto de transbordar. Porque não tem transbordo sem acesso à abundância. E não tem acesso à abundância sem ter ambiente para isso. Então você precisa entender que você vai ter que provocar, você vai ter que fazer o ambiente. Porque o ambiente que faz somos nós, não é o Senhor. Nós atraímos o ambiente em que nós estamos provocando. Então, a questão é que o cumprimento das promessas de Deus, ela não é fruto de um acaso, ela é fruto de uma atitude nossa de gerar um ambiente propício para que os milagres de Deus se manifestem. O problema é que a gente não considera isso. E o que é que acontece? A gente não vê as coisas acontecendo. Aí vai botar a culpa onde? Na palavra. Eu recebi aquela palavra, mas não funcionou. Não funcionou porque você não fez a coisa da forma certa. Escuta, o texto aí você vai dizer assim, o que é que tem a ver com o texto que nós lemos? O texto que nós lemos, o Senhor disse lá em Lucas 24, 49, diz assim: eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Então, o que foi que o Senhor disse para eles? Não saiam de Jerusalém. Não é? Então, a primeira coisa para você gerar o ambiente da abundância de Deus é obediência. Então, desobedeça e você não vai gerar o ambiente. Porque o ambiente da presença vem debaixo da obediência. Quando você obedece a palavra, Deus se manifesta. Quando você obedece os mandamentos do Senhor, Deus vai estar ali. Quando você obedece a Deus, você vai atrair, vai fazer um ambiente onde a manifestação do Senhor vai estar naquele lugar. Então o Senhor disse, olha, não saiam de Jerusalém. Fiquem em Jerusalém, fiquem reunidos. E foram exatamente isso que eles fizeram. Porque o verso primeiro do texto que nós lemos diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estávamos reunidos no mesmo lugar. Então, a primeira coisa é obediência, a segunda coisa é desejo. Desejo pela presença. Isso é algo que a gente precisa cultivar, irmãos. Desejo pela presença. Entende? Desejo pela presença. Diga aqui comigo. Desejo. De novo. Desejo pela presença. É quando você diz assim: Senhor, eu quero. Sabe como aquela música? Eu só quero tua presença. Não vou terminar para não estragar a música e a mensagem. Irmão, isso é um dom que Deus não me deu, viu? Todo mundo sabe disso, né? Eu tenho muitos dons, mas esse teu não. Entendeu? E a partir daí, eles geraram uma atmosfera. Verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Tá? Então, a partir daí, veja, eles obedeceram, eles atraíram a presença, o ambiente da presença fez com que a promessa se cumprisse. Então, como Deus vai fazer na sua vida e na sua casa? Você vai obedecer a Deus,
você vai gerar o ambiente da presença, e o ambiente da presença vai fazer com que a sua casa se encha da glória dele, e quando a glória de Deus vem, a abundância dele vem junto. Entendeu? Porque assim, não é que Deus vai vir, aí, não, a unção vem amanhã. Aí a provisão, Senhor. Não, a provisão vem depois da manhã. Senhor, e a cura? Não, a cura vem o mês que vem. Não, irmãos, veja, quando a gente atrai a presença do Senhor, é assim, Ele se torna aquilo que você precisa. Quando Eliseu atraiu a presença do Senhor, o Senhor se tornou aquilo que eles precisavam. O que é que eles precisavam? De água. Então o Senhor se tornou aquilo que eles precisavam. Então o que eu quero dizer, queridos, como você vai acessar essa abundância? Você vai acessar pela obediência, pelo desejo, entendeu? Pela obediência, pelo desejo e pela atmosfera. Quando você gera a atmosfera, então significa dizer que está tudo preparado, aí o Senhor vem. E quando Ele vem, Ele traz o reino dEle junto com Ele. Não foi isso que Jesus mandou a gente orar? Se lembra a oração do Pai Nosso? Jesus disse o quê? Quando fosse orar, orareis assim, não é? E diz, venha o teu reino. Ou seja, o reino de Deus é a presença dEle e todos os recursos que o reino de Deus tem. Então, o reino de Deus tem os recursos que nós precisamos para resolver qualquer problema nosso. Se é cura, o reino de Deus traz cura. Se é conserto de caráter, o reino de Deus traz conserto de caráter. Se é provisão, o Senhor traz provisão. Então o reino de Deus trará tudo aquilo que nós estamos precisando. Mas a gente precisa gerar este ambiente para que esta presença se manifeste. Quem está entendendo? Quem está recebendo essa palavra? Então qual é o ambiente que atrai o transbordar de Deus? Onde tem pessoas reunidas em seu nome. É tremendo, irmãos, que Deus, Ele está em todo lugar. Isso é certo, né? Deus está em qualquer lugar da terra, está em todo lugar. Está aqui, está na Amazônia, está na mata, está em todo quanto é lugar, né? Mas tem lugar que a presença de Deus é, vamos dizer assim, densa. Como a gente pode entender isso? A gente pode entender isso com a diferença da luz e do raio laser. O que é? O raio laser é a mesma coisa de luz. É uma luz. Só que é uma luz condensada. E aí o raio laser é poderoso, porque uma luz não derrete, não é? Uma luz não derrete coisa, não corta aço. Uma luz, mas o raio laser sim. Né? Israel agora inaugurou a arma de destruir mísseis a raio laser, né? Que chama de BIM, né? Destruir a raio laser. Porque é poderoso. Mas o que é aquilo ali? Aquilo é luz. Só que há uma diferença entre a luz e o raio laser, porque o raio laser é a luz condensada de tal forma que ela gera potência. Entendeu? Então existe presença e existe presença. Ou seja, a presença de Deus está em todo lugar, amém. Mas existe aquela presença que quando Deus se manifesta, é a presença condensada de Deus, que vem o poder de Deus, é o raio laser de Deus, vamos dizer assim, para você entender. É o raio laser de Deus. E aí, quando tem pessoas reunidas em seu nome, vem isso. Lá em Pentecostes eles estavam reunidos, Mateus 18, 20 diz assim, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Entendeu? Porque Jesus disse, fique em Jerusalém. Porque cada um não podia ir para o seu lado e começar a clamar pelo Espírito Santo onde eles estivessem? Aí um ia dizer assim, não, eu vou ficar na minha casa, né? Porque na minha casa eu clamo ao Senhor, na minha casa eu não oro. Você sabe que tem gente que diz isso, né? Tem gente que diz isso, tem gente que diz, amanhã começa a sala de oração, né? Sala de oração começa amanhã. Gente diz assim, não, eu não preciso estar na sala de oração não, porque eu já oro, eu não faço minhas orações, não é? E por que então
Jesus Cristo não disse, não, irmão, vá cada um para o seu lado e ore onde vocês estiverem que o Espírito Santo vai lá. E por que ele não disse, fiquem juntos? Fiquem juntos. Entendeu? Porque aí é que forma o raio laser. Porque a presença de Deus na vida de um, mas a presença de Deus na vida de outro, mas a presença de Deus na vida de outro. E diz que a Bíblia que existiam quase 120 pessoas naquele lugar. E imagine 120 pessoas, irmãos, atraindo a presença de Deus. Então veio sobre um, sobre outro, 120 pessoas, na unção da presença, no desejo pela presença, fez com que a presença de Deus fosse tão maciça naquele lugar, que a partir dali, criou o ambiente para que o Espírito Santo viesse. Entende? Se você transportar para isso, esse conceito para qualquer área da vida, você vai entender que aonde está a presença de Deus, há a manifestação dos milagres, dos sinais, dos prodígios, das maravilhas. Lógico, a abundância de Deus virá. É lógico. É lógico, porque não tem transbordar sem acesso à abundância. Não tem. E é por isso que o Senhor diz que a gente precisa estar juntos, né? Reunidos, congregando como igreja. Ele diz lá em Hebreus 10, 25, né? Não deixando de congregar como de costume, mas antes admoeste-vos uns aos outros, né? Até que, antes de que chegue este dia, o dia da volta do Senhor. Então ele manda a gente se exortar um ao outro, dizer assim, por que você nunca mais veio à igreja? Por que você não está junto com a gente? Por que você não está na oração lá, junto? Não, mas eu já oro, eu já faço a minha oração, mas não funciona no projeto que Deus tem. Porque se a sua ideia fosse real, não existia Pentecostes, não existia igreja. Se essa teoria dessas pessoas, de que você pode ser o que você quiser sozinho, se isso funcionasse, Pentecostes, a igreja do Senhor Jesus Cristo não teria nascido. Por quê? Porque só nasceu, porque eles estavam juntos, atraindo a presença do Senhor. Você tem que guardar isso. Um ambiente que traz a presença, né, e a abundância do Senhor é o ambiente onde há unidade. A unidade tem um poder extraordinário, irmãos. A unidade tem um poder extraordinário. Porque a unidade é como a gente falou, condensa todas as vontades em uma, todos os projetos em um. E aí a Bíblia diz que quando há divisão, não há manifestação de Deus. Porque Deus não se manifesta onde cada um faz o que quer e cada um quer a sua vontade. Não funciona. Só funciona quando todos querem a mesma coisa. E aí a Bíblia diz assim, é como óleo precioso que desce sobre a cabeça, desce sobre a barba de Arão e vai até a orla das suas vestes. É como óleo precioso, é como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, e ali o Senhor ordena a sua bênção para sempre. Significa dizer, irmãos, que você quer atrair a abundância de Deus, unidade. Unidade. Sabe por quê? Muitos casais não prosperam porque não tem unidade. Porque um quer uma coisa, outro quer outra. O dia que quiserem a mesma coisa, Deus vai manifestar o seu poder e Ele faz milagres. Ele fez o casal para prosperar. Casal que não prospera é porque está longe do projeto de Deus. Porque se unirem, se concordarem, se tiverem o mesmo pensamento, o mesmo projeto, Deus fará milagres na vida dos casais. Então, o outro ambiente é o ambiente do propósito, irmãos. O ambiente do propósito. Veja, o ambiente do propósito atrai a presença. Então, onde existe, e o propósito é, Deus seja glorificado. Porque às vezes a gente quer até algo bom, mas este algo bom não glorifica a Deus. Às vezes a gente quer até algo que é benéfico, mas aquele algo não glorifica o Senhor. As pessoas querem a glória para si mesmo. E aonde a pessoa quer glória para si mesma, irmão, Deus não se manifesta, porque Deus dá poder,
Deus dá autoridade, Deus dá unção, Deus dá cura, Deus dá provisão, mas a sua glória Ele não divide com ninguém. Fique claro nisso, a sua glória Ele não divide com ninguém, porque a glória tem que ser exclusivamente dEle. E Ele não estará em nenhum projeto em 2026 que a gente queira dividir pelo menos a glória para a gente. Ele está em todo projeto que a glória for 100% dEle. Mas Ele não está em nenhum projeto que seja pelo menos 1% nosso e 99% dele. Ele vai dizer, eu não estou aí, porque eu só me manifesto onde a glória é 100% minha. Então você quer ter seus projetos bem-sucedidos em 2026, destine este projeto para glorificar o Senhor 100%. Você quer ver Deus realizando os seus sonhos em 2026? Faça projetos, faça sonhos, estabeleça algo grande que não tem limite, que está acima dos seus recursos, mas que dê glória para Ele. Então Deus vai patrocinar os teus projetos. Você entendeu isso, não? Você entendeu isso? Os teus projetos que glorifiquem 100% a Deus, Ele vai ser o patrocinador do teu projeto. Você imagina Deus te patrocinando. Entendeu? Você imagine isso, irmãos. O ambiente que atrai o transbordar de Deus é o ambiente onde há a atmosfera do céu, irmãos. Onde há a atmosfera do céu. É algo extraordinário. Porque, veja, tudo que a gente precisa fazer, a gente precisa fazer força nenhuma. A gente precisa somente atrair Deus. Só isso. Você vai dizer, Senhor, está tão difícil para resolver. Aí você diz assim, vou atrair o Senhor. Quando você atrai o Senhor, o que era difícil fica fácil. O que não tinha recurso vai ter recurso. O que não tinha saída vai ter saída. Porque quando o Senhor está presente, Ele vem com tudo que é dele. Entendeu? Ele vem com o poder, Ele vem com a sabedoria, Ele vem com os recursos, Ele vem com a sua abundância. Entendeu? Então tudo que você precisa em 2026 é o quê? A presença. A presença de Deus. Irmãos, isso é extraordinário. Tudo que você precisa em 2026, a presença de Deus. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Mas também seja feita a tua vontade na terra, como ela já é feita no céu. A vontade de Deus já é feita no céu. Falta a vontade de Deus ser feita na terra. Então, o que você tem que fazer? Para isso, você precisa remover da tua vida tudo o que impede de Deus estar presente. Tudo o que impede de Deus estar presente. O que você precisa tirar da sua vida, remover aquilo que está impedindo a manifestação do sobrenatural de Deus na tua vida. Em todas as áreas. Na tua casa, você precisa remover a infidelidade financeira. Na tua casa, você precisa remover a divisão que existe lá de marido com mulher. Precisa remover, às vezes, sabe o quê? Aquelas garrafas de bebida que está guardada lá, que você ganhou, diz assim, eu não quero me desfazer não, bichinho, não, eu ganhei essa garrafa, não tem problema nenhum, eu não estou bebendo, mas deixa aqui. Entendeu? Você precisa remover das tuas gavetas toda a roupa falsa que você comprou. Aí depois fica numa miséria empurrada, aí depois diz assim, eu não sei porquê, eu não estou na miséria, eu não consigo comprar roupa, porque tem algo lá que atrapalha a manifestação de Deus. Como é que Deus vai trazer a sua abundância num lugar que está cheio de roupa falsificada? E você acha lindo, não é? Porque compra uma camisa Lacoste por R$20, por 40. Aí faz, olha que coisa linda, não é? Eu estou usando Lacoste. Não é? Ao invés de ser um jacaré, é uma lagartixa. Lascou-se. Acha lindo. Aí depois trava
Aí começa a usar mulambo. Aí diz assim: por que, Senhor? Nunca mais eu tive dinheiro para comprar uma camisa. Porque está cheio de coisa falsa. Limpa as tuas gavetas, joga aquela porcaria fora. Limpa da tua casa. Aquelas coisas antigas, às vezes até de outras religiões que você trouxe para a tua vida e ainda está lá, entulhando. Faz uma limpeza, começa o ano limpando as tuas gavetas, tirando o que não presta, tirando as coisas da tua casa, limpando a casa. Só não joga o marido nem a mulher fora, que esses prestam. Oi? Misericórdia. Não vou nem entrar nesse negócio, não, você vai arrumar um problema. Ah, sim. Para mim era um animal, isso não me complica não. Não me complica não. O gato, isso, né? O gato. Aí só vive na pindaíba, mas está lá roubando energia da selva. Entendeu? Está roubando energia da selva. Aí como é que Deus vai se manifestar na tua vida? Essa palavra não serviu para mim não. Essa é profecia falsa. Profecia falsa. Limpa teu nome no SPC, bota um projeto. Diga assim: vou terminar 2026 com meu nome limpo. E você vai ver aí o que Deus vai fazer na tua vida a partir desse tempo. Começa a colocar em ordem, não é? A tua empresa. Coloca os impostos, as obrigações trabalhistas que estão todas atrasadas. Bota em ordem, bota tudo, paga todas as coisas, paga os impostos, você vai ver, a tua empresa vai decolar a partir disso, irmãos. Porque você vai remover tudo aquilo que está atrapalhando, tudo aquilo que está travando a manifestação do Senhor, não é? Remove os grupos do WhatsApp que não servem para a tua vida, que não te edifica. Eu participava de um grupo de WhatsApp, veja, irmãos, que era dos amigos da aeronáutica, né? Desde 1986, não era nem projeto ainda, eu já estava servindo na aeronáutica. Mas era legal, porque eram os amigos da farda, e a gente conversava e tal. Mas aí, uns cabas velhos, cinquentão, botava coisa de mulher nua, filme pornográfico, no vídeo pornográfico. Aí eu, caramba, rapaz, que história é essa, cara? O cara velho tem vergonha na cara. E o pessoal falava, continuaram, espera aí, acabou-se. Encerrou o assunto. Aí eu disse, quem quiser falar comigo, venha no privado, mas eu não participo desse negócio. Entendeu? Porque a gente tem que remover da nossa vida. Tem um monte de perfil, começa o ano limpando aqueles perfis teus, que não servem para nada, que só servem para te levar para longe de Deus, que te influencia a fugir da presença. Começa limpando da tua vida, começa limpando das tuas redes sociais, faz uma limpeza lá, de tudo que não te edifica, que tudo que não traz a presença de Deus na tua vida, limpa. Então, começa na tua vida fazendo uma varredura, irmãos, em todas as áreas da tua vida, não é? Começa limpando. 2026 você vai dizer assim, vou tirar o lixo para atrair a presença. Quantos querem fazer isso? Vou tirar o lixo para atrair a presença, porque é a presença que vai trazer abundância, e é a abundância que vai fazer transbordar. Aí a gente vai começar a viver a palavra profética. Entende? Mas enquanto tiver entulhos, enquanto a gente começar a estar preso, não é? Aquilo que impede a atmosfera do céu, cria na tua casa. Não é? A gente estava aconselhando, eu e a apóstola Fabiana, um casal de amigos, não é daquela igreja, um casal de amigos. E ele disse, apóstolo, o que é que eu faço? Ele não chama nem de apóstolo, chama de Carlos, né? Carlos, o que é que eu faço? Eu digo, você atrai a Deus para a tua casa, rapaz. Quer resolver o problema com a tua mulher? Atrai a Deus para a tua casa, eu quero ver. Ah, minha mulher é braba. Chama a Deus para a tua casa. Eu quero ver se a tua mulher continua braba na presença de Deus. Quem recebe? Não tem voz masculina para dizer, eu recebo.
Está com medo de apanhar, né? Já começar o ano de couro quente. Aí então como é que eu faço? Você vê, o cara crente sabe nem como é que atrai a presença de Deus. Eu digo, olha, bota adoração na tua casa, uma semana, bota o som ligado lá, dia e noite, bota baixinho para não incomodar ninguém, atraindo a presença, não é? Deixa lá, adoração, bota uma playlist lá, e bota só chamando a presença do Senhor. Irmãos, não tem demônio que fique. Não tem demônio que fique. Porque quando o Senhor entra, os demônios têm que sair. Entendeu? Quando a presença de Deus vem, a escassez vai embora. A miséria vai ter que sair. Os demônios não permanecem onde Deus está. Por isso que ambiente produz abundância. Entende? E você vai começar a reformar os teus ambientes. O ambiente da tua empresa. Eu estive em Bolívia. E eu fui no escritório de um dos pastores da igreja de lá. Ele é dono de uma construtora e tem um prédio inteiro, um prédio de muitos andares, o prédio inteiro é dele. E o escritório da construtora dele fica num andar lá, no andar superior. E ele tem, sabe o que? No escritório dele, um quarto de oração. E que os seus funcionários, a qualquer hora, podem deixar tudo que está fazendo e orar. Será que um homem desse prospera? O que é que você acha? O que é que você acha? E por que você não faz isso? Porque ele, sabe o que é que ele entende? É a presença de Deus. Aí lá, nesse quarto de oração, tá, sabe o que? Os projetos da construtora, os prédios que eles estão construindo, tá tudo lá. Aí o funcionário chega lá, ora pelos projetos dele. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Veja que coisa tremenda. Não é? Veja que coisa tremenda. Sabe por quê? Porque ele entende que é a presença que faz ele prosperar, que faz ele crescer. Isso é poderoso, irmãos. Isso é poderoso. Porque o ambiente atrai abundância. O acesso à abundância faz você transbordar. O ambiente atrai a abundância do Senhor. Então gere ambiente da presença. 2026 você tem esse grande desafio de fazer no teu negócio a presença do Senhor. Atrair a presença do Senhor. Entendeu? Começa na tua empresa, começa o dia orando. Eu tenho certeza absoluta que poucos empresários desta igreja começam desse jeito. Reunindo todos os teus funcionários e vamos orar, atrair a presença do Senhor, porque hoje será um dia extraordinário. A abundância de Deus virá até nós. Se a presença de Deus estiver nesta empresa, a abundância dele vai vir junto. Eu tenho certeza que poucos empresários que estão aqui na igreja fazem isso. Eu tenho certeza absoluta. Porque ignoram esta verdade espiritual. Eu estou te dando uma chave poderosa, irmãos. Uma chave poderosa. A presença, ambiente atrai a abundância. Gere a atmosfera do céu na tua família. Não tem filho rebelde que continue rebelde. Quando você atrai a presença de Deus, atrai a glória de Deus para a tua casa. Se a tua casa ser inundada na glória, o teu filho rebelde, quando abrir o portão, ele vai sofrer o impacto da presença de Deus ali. Eu duvido. Porque se Satanás não fica na presença da glória, irmãos, quanto mais teu filho, não tem rebeldia no mundo que vai continuar na vida dele.
se ele encontrar a presença da glória na sua casa. Aí você vai fazer um projeto para a tua vida, não tem problema. Só que você vai dizer assim, ó, etapa número 1, que é que esse projeto vai dar glória a Deus? O que é que esse projeto vai glorificar o Senhor? O que é que o reino de Deus vai ser beneficiado? Porque Deus quer ser o teu parceiro nos teus negócios, nos teus projetos. Ah, Senhor, você diz assim, Senhor, eu quero prosperar. E o Senhor diz assim, ó, eu quero uma oferta. E eu quero parceiro de missões. Fechou. Porque um dia Ana disse, Senhor, eu quero um filho. E Deus disse, eu quero um sacerdote. Aí Ana disse, se o Senhor me der, eu vou te dar, te devolver para ele ser teu sacerdote. Aí o Senhor disse, está fechado. E a estéril foi mãe de filhos. Você está entendendo, irmãos, esta palavra? Você vai implantar isso. Em 5 anos você vai olhar para trás e você não vai enxergar onde você estava hoje. Porque essa palavra é para 5 anos. Atrai a glória, atrai a presença.